As algemas brilhavam sob as luzes frias da delegacia. Lucia tremia, com o rosto escondido entre as mãos, enquanto os gritos de uma mãe devastada ecoavam no ar como facas. Você fez isso com o meu filho. Você. Nós confiávamos em você. Os flashes dos celulares a cegaram. Os vizinhos estavam filmando. Sirenes ainda soavam ao longe. E em meio ao caos, Lucia só conseguia pensar em uma coisa. Como foi que eu cheguei aqui? Mas o que ninguém sabia naquela noite era que alguém havia armado uma armadilha perfeita. E Lucia havia caído nela sem perceber. Uma armadilha tão cruel, tão bem planejada, que quase destruiu sua vida para sempre. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Adoro saber o alcance das nossas histórias. Lucia Morales tinha 28 anos e um coração que parecia feito para cuidar. Desde os 19 anos, ela trabalhava como babá no bairro de San Andrés, uma área tranquila de classe média onde todos se conheciam. As mães confiavam nela. As crianças a adoravam. Ela era daquelas pessoas que se lembravam do nome de cada criança, de suas comidas favoritas, de seus medos noturnos, do tom de voz exato de que precisavam para adormecer em paz. Lucia morava sozinha num pequeno apartamento alugado no 3º andar de um prédio antigo. Ela não tinha família próxima. Seus pais haviam morrido anos antes num acidente de carro, quando ela tinha apenas 20 anos. Não havia irmãos. Nenhum tio ou tia apareceu no funeral. Desde então, Lucia aprendeu a construir sua própria família. As crianças de quem cuidava, as senhoras que a cumprimentavam no mercado, o padeiro que sempre guardava pão doce para ela, a vizinha do 2º andar que lhe emprestava livros. Ela trabalhava muito, muito mesmo. Cuidava de crianças durante o dia, limpava casas nos fins de semana e economizava cada centavo que podia. Ela tinha um sonho, estudar educação um dia. Queria ser professora, queria ajudar mais crianças. Queria que sua vida tivesse um propósito maior. Todas as noites, antes de dormir, Lúcia abria um cofrinho de cerâmica em forma de coruja e contava as moedas e notas que havia guardado. Ela vinha economizando há 3 anos. Estava quase lá, quase mesmo. Mas naquela noite de abril, tudo mudou. Era uma quinta-feira de abril. O céu estava limpo e o ar cheirava a jasmim. Lucia chegou às 7 da noite à casa da família Roldan, a mesma família que a havia contratado apenas 3 meses antes. A casa era espaçosa, de 2 andares, com um jardim frontal bem cuidado e uma fonte de pedra que nunca funcionava. Por dentro, tudo era moderno. A mãe era executiva em uma empresa farmacêutica. Estava sempre com pressa, com o celular grudado na orelha, respondendo e-mails enquanto calçava os sapatos de salto alto. Era elegante, aparentemente fria, mas Lucia vislumbrara lampejos de ternura em seu olhar para o filho. O marido dela, Andrés, trabalhava como engenheiro em uma construtora e viajava constantemente. Passava mais tempo em obras e reuniões do que em casa. Era um homem sério, de poucas palavras, mas sempre cumprimentava Lucia com respeito. Eles tinham um filho, Mateus, de 6 anos, um menino tímido com grandes olhos cor de mel e um sorriso doce. Tinha cabelos castanhos sempre despenteados e tinha o hábito de abraçar as pessoas com força, como se quisesse ter certeza de que elas não desapareceriam. Mateus adorava Lucia. Desde o primeiro dia, ele correu em direção a ela com um dinossauro de pelúcia na mão. « Qual é o seu nome? » Ele perguntou com aquela vozinha que derretia corações. « Lucia. Mas pode me chamar de Lu. »« Lu, eu gosto dela. Você gosta de dinossauros? Eu os amo. » A partir de então, Mateus aguardava ansiosamente os dias em que Lucia viria cuidar dele. Naquela noite, quando Lucia chegou, Mateus estava sentado no sofá assistindo desenhos animados. « Lu! » Ele gritou animado, saltando em direção a ela. « Olá, meu pequeno. Como foi o seu dia? »« Certo. Eu desenhei um dragão na escola. Você pode me ler uma história hoje à noite? »« Claro. Qualquer uma que você quiser. » Sofia surgiu do 2º andar, terminando de colocar um brinco de ouro. « Lucia, obrigada por vir. Tenho um jantar de negócios importante hoje à noite. Mateus já jantou. Por favor, coloque-o na cama às 9. »
André chega amanhã da viagem. Volto por volta da meia-noite. Claro, senhora Sofia. Não se preocupe. Sofia pegou sua bolsa, se despediu de Mateus com um rápido beijo na testa e saiu. A porta se fechou. A casa ficou em silêncio. Lucia preparou o banho de Mateus. Ela vestiu o pijama de dinossauro favorito dele. Juntos, eles se sentaram no sofá da sala para assistir a mais desenhos animados. Mateus apoiou a cabeça no ombro de Lucia. Lucia? Sim, meu pequeno. Você sempre virá cuidar de mim. Claro, contanto que seus pais me chamem. Gostaria que você viesse todos os dias. Lucia sorriu e acariciou os cabelos. Tudo estava normal. Calmo, rotina, até que deixou de ser. Às 9:30 da noite, as luzes da casa piscaram. Uma vez, 2 vezes, e tudo ficou completamente às escuras. A escuridão foi instantânea, absoluta. Nem mesmo os postes de luz conseguiam penetrar pelas janelas, pois as grossas cortinas estavam fechadas. O silêncio tornou-se opressivo. Lucia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lu? Estou com medo. Mateus sussurrou, agarrando-se ao braço dela. Calma, querido. Deve ser o transformador na rua. Acontece às vezes. Vou pegar uma lanterna, tá bom? Fique aqui no sofá. Não se mexa. Você promete que voltará em breve? Eu prometo. Lucia pegou o celular e ligou a lanterna. A luz mal iluminava alguns metros à frente. Ela caminhou lentamente em direção à cozinha, tateando as paredes. Ela abriu a gaveta onde Sofia guardava as velas e lanternas. Suas mãos tremeram levemente enquanto ela procurava. E então, um golpe certeiro. Um barulho. Como algo pesado caindo no chão. Um grito abafado. Silêncio. Lucia deixou cair o celular. Mateus! Mateus! Ela correu de volta para a sala de estar, tropeçando em uma cadeira no escuro. Mateus, responda! Ela o encontrou deitado no chão ao lado do sofá. Estava de barriga para cima, com os olhos fechados. Tinha um hematoma escuro no braço direito e um corte profundo na testa. Seus lábios estavam ligeiramente entreabertos. Ele não se mexia. Estava desacordado. O pânico a paralisou completamente. Mateus, acorde! Por favor, acorde! Lúcia o sacudiu delicadamente. Nada. Ela verificou seu pulso. Estava lá, fraco, mas constante. Socorro! Alguém, por favor! As luzes voltaram a acender de repente. O clarão a cegou por um instante. E naquele instante, a porta da frente se abriu. Sofia entrou correndo com o rosto contorcido, a maquiagem borrada e a respiração ofegante. O que aconteceu? Meu filho! O que você fez com o meu filho? Lúcia gaguejou com as mãos ainda em Mateus. Eu não. Houve uma queda de energia. Eu estava na cozinha e encontrei assim. Mas Sofia não estava ouvindo. Ela se ajoelhou ao lado de Mateus chorando. Mateus, meu amor, acorde. Ele não acordava. Lucia tentou explicar novamente, mas Sofia já estava discando o número de emergência. Socorro! Uma mulher machucou meu filho. Venham rápido. Por favor. Senhora Sofia, eu não. Cale a boca. Não chegue perto dele. As viaturas chegaram em menos de 5 minutos. Luzes vermelhas e azuis inundaram a rua. Os vizinhos saíram às janelas, varandas e portas de suas casas. Alguns estavam filmando com seus celulares. Lucia tentou explicar repetidas vezes, mas ninguém a ouviu. As palavras ficaram presas em sua garganta. Um policial agarrou seu braço. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você. As algemas fecharam em seus pulsos. Lucia não entendia nada. Ela apenas repetia entre lágrimas. Não fui eu. Eu jamais o machucaria. Por favor, acredite em mim. Mas então as provas apareceram. Sofia ergueu o celular com a mão trêmula. Olha só isso. Olha o que me mandaram. Havia um vídeo na tela. Durou apenas 15 segundos. Estava escuro. Mas dava para ver. Uma mulher se movia. A câmera estava focada em um ângulo estranho. E lá estava ela. Lucia empurrando Mateus com força. A criança caiu para trás. Logo em seguida, uma pancada na cabeça. Ela estava chorando. A imagem estava desfocada, mas parecia real. O que é isso? Exclamou Sofia com a voz embargada.
Recebi isso no meu celular há 10 minutos, de um número desconhecido. Lucia empalideceu. Suas pernas quase cederam. Isso não pode ser verdade. Eu não fiz isso, eu jamais faria isso. Mas os policiais já tinham visto o suficiente. Eles a levaram para a viatura, algemada, humilhada, devastada. Os vizinhos murmuraram. Alguns gritaram insultos. Maldita! Como você pôde? Lucia entrou no carro da polícia de cabeça baixa, com lágrimas caindo incontrolavelmente. Tudo havia terminado. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Na manhã seguinte, a notícia foi divulgada. Babá agride menino de 6 anos. Família exige justiça. Vídeo mostra a cuidadora agredindo menor. Mãe denuncia abuso. Confiei nela e ela quase matou meu filho. As fotos de Lucia começaram a circular no Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Alguém havia vazado seu perfil, seu endereço e seu número de telefone. Os comentários foram implacáveis, brutais e repletos de ódio. Como é possível que pessoas assim existam? Eu a teria matado se fosse a mãe dela. Espero que ele nunca saia da prisão. Maldita psicopata. As ligações não paravam. Mensagens de ódio, ameaças. Alguém publicou o endereço dela com a mensagem. Ele mora aqui. Façam ele pagar. Lucia estava numa cela fria da delegacia, sentada numa cadeira de metal, com as mãos tremendo. Não tinha dormido, não tinha comido. Apenas encarava a parede cinzenta à sua frente, tentando entender como sua vida havia desmoronado em questão de horas. Ela não tinha dinheiro para um advogado. Ela não tinha família para defendê-la. Ela não tinha amigos influentes. Ela só tinha a sua palavra. E ninguém acreditou nela. Tomás Herrera foi defensor público durante 8 anos. Já tinha visto centenas de casos. Milhares, talvez. A maioria era de culpados. Alguns eram inocentes, vítimas do sistema. Outros, vítimas do azar. Tomás aprendera a ler nas entrelinhas, a detectar contradições, a não se deixar enganar pelas aparências. Quando lhe foi atribuído o caso de Lucia Morales, a primeira coisa que fez foi suspirar. Mais uma causa perdida, pensou. Apenas mais uma para a pilha. Ele abriu o arquivo. Ele leu o boletim de ocorrência. Analisou as fotos. Assistiu ao vídeo. E algo não fazia sentido. Os ferimentos da criança eram superficiais. Hematomas, sim, mas sem fraturas. Sem ferimentos graves. Sem sinais de violência extrema. Mas o mais estranho foi o vídeo. Tomás reproduziu o vídeo várias vezes, pausando quadro a quadro. A qualidade era ruim, muito ruim mesmo. Como se tivesse sido comprimido várias vezes ou enviado por diversas plataformas. A iluminação não correspondia ao horário do incidente. De acordo com o relatório, o apagão ocorreu às 21h30. Mas no vídeo, havia uma luz fraca ao fundo, como se fosse dia. E havia mais uma coisa. O ângulo da câmera não correspondia a nenhuma das câmeras de segurança instaladas na casa dos Roldan. Tomás franziu a testa. Isso não foi gravado em casa. Ele anotou em seu caderno. Vídeo suspeito. Possível manipulação. Verificar a origem. Naquela tarde, Tomás visitou Lucia. Ela estava sentada em uma cadeira de metal em uma pequena e fria sala de visitas. Ela havia emagrecido. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Seu cabelo estava despenteado. Ela vestia o uniforme cinza da presidiária. Quando Tomás entrou, ela mal ergueu os olhos. Senhorita Morales, eu sou Tomás Herrera. Sou seu advogado nomeado pelo tribunal. Lúcia não respondeu. Eu sei que isso é difícil, mas precisamos conversar. Ela soltou uma risada amarga. Não importa, todo mundo já decidiu que sou culpada. Os noticiários, as redes sociais, as pessoas, todo mundo. Eu não. Lucia piscou. Ela olhou para ele pela primeira vez. Por quê? Tomás sentou-se em frente a ela, abriu a pasta e tirou algumas folhas impressas. Porque as provas não fazem sentido. O vídeo tem inconsistências. Os ferimentos da criança não correspondem a um ataque intencional. E porque já vi mentiras suficientes na minha vida para reconhecer uma quando a vejo. Pela primeira vez em dias, Lucia sentiu algo parecido com esperança. Você acredita em mim?
Não se trata de acreditar. Trata-se de buscar a verdade. E eu vou encontrá-la. Lúcia começou a chorar novamente. Mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio. Tomás não perdeu tempo. No dia seguinte, ele começou a visitar o bairro de San Andrés. Conversou com os vizinhos de Lúcia. Todos disseram a mesma coisa. Lúcia é um anjo. Ela jamais machucaria alguém. As crianças a adoram. Se ela fez isso, então eu não entendo nada. Thomas registrou todos os testemunhos. Em seguida, ele foi para a casa dos Roldan. Sofia o cumprimentou friamente. O que você quer? Preciso verificar as câmeras de segurança da casa. Já os entregamos à polícia. Quero vê-las com meus próprios olhos. Sofia hesitou, mas finalmente concordou. Tomás analisou as gravações e descobriu algo perturbador. As câmeras haviam sido desativadas manualmente às 21h, exatamente 30 minutos antes do apagão. Quem tinha acesso ao sistema de segurança? Perguntou Tomás. Sofia franziu a testa. Só Andrés, eu e Juliano. Juliano, o irmão mais novo de Andrés. Ele mora conosco há 1 ano. Tomás sentiu uma epifania em sua mente. Onde está Juliano agora? No quarto dele, suponho. Preciso falar com ele. Juliano Roldan tinha 17 anos. Ele era magro, pálido, com cabelos negros despenteados e olheiras profundas. Usava um moletom preto com capuz e sempre tinha fones de ouvido pendurados no pescoço. Passava horas trancado em seu quarto no 2º andar, jogando videogame, assistindo a vídeos do YouTube e editando coisas no computador. Ele havia sido expulso de 2 escolas. A primeira, por brigar com um colega de classe. A segunda, por invadir o sistema de notas e alterar as notas de vários alunos. Seus pais o enviaram para morar com Andrés, na esperança de que um ambiente mais estável o ajudasse. Mas Juliano continuava sendo um problema. Tomás subiu até o 2º andar. Bateu na porta do quarto de Juliano. Quem é? Respondeu uma voz abafada vinda de dentro. Sou o advogado Tomás Herrera. Preciso lhe fazer algumas perguntas. Não quero conversar. Não é opcional. Silêncio. Finalmente a porta se abriu. Juliano olhou para ele com desconfiança, de braços cruzados. O que você quer? Onde você estava na noite do incidente? No meu quarto, jogando videogame? Você ouviu alguma coisa? Não. Eu estava usando fones de ouvido. Tomás o observava atentamente. Juliano não o encarava nos olhos. Suas mãos tremiam levemente. Havia suor em sua testa. Você sabia que as câmeras de segurança estavam desligadas antes do incidente? Juliano empalideceu. Não, eu não sei nada sobre isso. Tem certeza? Sim. Tomás deu um passo à frente. Juliano, se você sabe de alguma coisa, é melhor dizer agora. Isso é muito sério. Eu já disse que não sei de nada. Me deixe em paz. E ele fechou a porta. Mas Tomás já tinha visto o suficiente. Aquele menino estava mentindo. Tomás contratou um especialista em tecnologia forense. Seu nome era Martim, um homem na casa dos 30, com barba por fazer e óculos de aros grossos. Ele trabalhava em um pequeno estúdio repleto de computadores e cabos. Preciso que você analise este vídeo, disse Tomás, mostrando-lhe o arquivo que incriminava Lúcia. Martin reproduziu-o diversas vezes, utilizando programas especializados. Passaram-se 2 horas. Por fim, Martin se virou para Tomás com uma expressão séria. Este vídeo foi manipulado digitalmente. Tem certeza? Com certeza. Veja só isso. Martin apontou para a tela. A inteligência artificial foi usada para substituir o rosto de uma pessoa pelo de outra. Aqui você pode ver os pixels inconsistentes ao redor do rosto. E aqui, a sombra não corresponde à iluminação ambiente. A fonte original foi removida, mas detectamos vestígios de edição em pelo menos 15 locais diferentes. Tomás sentiu que o caso estava começando a tomar forma. Você consegue rastrear a origem do arquivo? Foi enviado de um número descartável. Mas posso tentar rastrear o endereço IP de onde a edição foi feita. Faça isso. 3 dias depois, Martin ligou para Thomas. Encontrei algo. Que? O endereço IP a partir do qual o vídeo foi editado corresponde à casa da família Roldan. Mais especificamente, a um computador no 2º andar. Tomás sentiu um arrepio. Pode ser mais específico?
O computador está registrado em nome de Juliano Roldan. Bingo. Tomás investigou mais a fundo. Ele descobriu que 2 anos antes, Juliano havia sido acusado de ferir um primo mais novo durante uma reunião familiar. O menino acabou com o pulso fraturado. Os pais acobertaram tudo. Foi um acidente, disseram eles. Mas os tios sabiam a verdade. E a partir daquele momento, não quiseram Juliano perto de seus filhos. Tomás também descobriu que Juliano havia sido suspenso de um clube esportivo por agredir um colega de equipe mais jovem durante uma partida. Havia um padrão. Juliano tinha problemas de raiva, especialmente com crianças mais novas. Tomás obteve uma ordem judicial para examinar os dispositivos eletrônicos de Juliano. A polícia chegou à casa dos Roldan numa tarde chuvosa. Sofia estava confusa. O que está acontecendo? Precisamos verificar o computador de Juliano, explicou Tomás. Por quê? Porque acreditamos que ele está envolvido no que aconteceu com Mateus. Sofia empalideceu. Isso é ridículo, mas Andrés, que acabara de chegar de viagem, interveio. Deixe que eles verifiquem. No computador de Juliano, encontraram software avançado de edição de vídeo, tutoriais sobre como manipular imagens com inteligência artificial, arquivos de teste, editando vídeos de outras pessoas, e um arquivo recentemente apagado que continha o vídeo original. Quando Martim recuperou o disco e o reproduziu, todos ficaram chocados. O vídeo em questão mostrava Juliano empurrando Mateus no escuro durante o apagão. Sua silhueta era claramente visível. O golpe. Mateus caindo. E então, Juliano saiu rapidamente da sala. Tomás convocou a família Roldan para uma reunião urgente em seu escritório. Sofia, Andrés e Juliano estavam presentes. A tensão era palpável. Preciso te mostrar uma coisa, disse Tomás em tom firme. Ele conectou seu laptop a um projetor. Ele reproduziu o vídeo original. Sofia levou as mãos à boca, abafando um grito. Andrés fechou os olhos e cerrou os punhos. Juliano se levantou, tremendo. Eu não queria. O quê? Sofia sussurrou com a voz embargada. Juliano começou a chorar. Lágrimas escorriam por suas bochechas pálidas. Eu não queria machucá-lo tanto. Eu só queria que ele parasse de me incomodar. Ele estava sempre falando da Lucia. Lucia isso, Lucia aquilo. E você nunca me deu atenção. Sofia se levantou, tremendo de raiva e dor. Você fez isso? Você machucou o Mateus e culpou uma pessoa inocente? Juliano soluçava incontrolavelmente. Eu pensei que se ela fosse embora, se ela desaparecesse, você finalmente me veria. Você finalmente me ouviria. Andrés o interrompeu com a voz embargada pela dor. E foi por isso que você destruiu a vida de Lucia? Foi por isso que você quase matou seu sobrinho? Para chamar a atenção? Juliano não respondeu. Ele apenas baixou a cabeça, derrotado. Lucia foi libertada naquela mesma tarde. Ela saiu da prisão preventiva vestindo as mesmas roupas com que havia entrado. Mas não era mais a mesma pessoa. Seu olhar havia mudado. Lá fora, Tomás a esperava com um sorriso cansado. Você está livre, senhorita Morales. Todas as acusações foram retiradas. Lucia não conseguiu conter as lágrimas. Cobriu o rosto com as mãos e chorou como nunca antes na vida. Obrigado. Obrigado. Você me devolveu a vida. Tomás colocou a mão no ombro dela. Não me agradeça. Eu apenas fiz o que era certo. Sofia estava esperando à porta da casa de Lúcia. Ao vê-la chegar, ela se ajoelhou diante dela, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Lucia, me perdoe. Por favor. Eu não sabia. Eu te julguei sem te ouvir. Eu quase destruí sua vida. Lucia olhou para ela em silêncio. Não havia ódio em seus olhos, apenas cansaço e um pouco de tristeza. Eu sei, disse ela gentilmente. Sei que você estava protegendo seu filho, mas preciso de tempo. Sofia assentiu com a cabeça, chorando. Eu entendo. Eu só quero que você saiba que sinto muito. De verdade. Mateus acordou completamente 2 dias depois no hospital. Ao ver Lucia entrar na sala, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela correu em sua direção e o abraçou com cuidado, chorando. Estou aqui, meu bem. Acabou tudo agora. Mateus sussurrou entre soluços. Não foi você. Foi o Juliano. Ele me empurrou. Eu sei, meu amor. Eu sei.
Agora está tudo bem. Mateus agarrou-se a ela como se nunca mais quisesse soltá-la. Você vai cuidar de mim de novo? Lucia sorriu em meio às lágrimas. Claro. Juliano foi internado em um centro especializado em tratamento psicológico para menores. A família Roldan assumiu a responsabilidade legal e emocional pelo ocorrido. Eles pagaram a Lucia uma indenização financeira que finalmente lhe permitiu matricular-se na universidade e iniciar sua carreira na área da educação. O caso foi encerrado. As redes sociais foram inundadas com pedidos públicos de desculpas a Lucia. Alguns daqueles que a haviam insultado apagaram seus comentários. Outros pediram perdão. Mas o estrago já estava feito. Lucia havia aprendido algo que jamais esqueceria. As pessoas julgam rápido, muito rápido. E uma vez que a mancha está feita, é quase impossível removê-la completamente. Passaram-se 3 meses. Lucia matriculou-se na universidade. Começou a estudar pedagogia, exatamente como sempre sonhara. Às vezes, ela acordava assustada, com a lembrança das algemas em seus pulsos. Outras vezes, abria as redes sociais e ainda encontrava comentários antigos, capturas de tela das acusações, mensagens de ódio que nunca foram completamente apagadas. É como uma cicatriz, disse ela à sua vizinha do 2º andar numa tarde, enquanto tomava um chá na pequena cozinha do prédio. Já cicatrizou, mas a marca ainda está lá. A vizinha, uma senhora mais velha com olhos bondosos, pegou em sua mão. Cicatrizes não são motivo de vergonha, filha. Elas são a prova de que você sobreviveu. Tomás Herrera continuou sendo defensor público. Seu escritório continuava sendo o mesmo cubículo sem janelas. Sua gravata continuava mal amarrada. Seus ternos continuavam baratos. Mas algo havia mudado nele. Agora, cada vez que recebia um novo caso, ele se lembrava do rosto de Lucia. Lembrava-se de como quase havia desistido. Lembrava-se de como a justiça estivera perto de lhe falhar. E ele prometeu a si mesmo que não deixaria isso acontecer novamente. Certa tarde, enquanto revisava um novo arquivo, seu assistente entrou no escritório. Doutor Herrera, o senhor tem uma visita. Quem é? Ela diz que seu nome é Lucia Morales. Tomás ergueu os olhos, surpreso. Lucia entrou com um sorriso tímido. Ela carregava uma sacola de papel. Olá, doutor Herrera. Lucia, como você está? Ótimo. Muito bom, na verdade. Comecei a trabalhar em uma escola. Bem, eu queria trazer isso para vocês. Ele entregou a sacola para ela. Dentro da garrafa térmica havia uma garrafa nova, uma caneca de café de cerâmica e um bilhete escrito à mão. Ao homem que me devolveu a esperança. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Lucia. Tomás sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. Você não precisava ter feito isso. Sim, eu salvei. Você salvou minha vida. Eu apenas fiz o meu trabalho. Não, ele fez muito mais do que isso. Na manhã de segunda-feira, Lucia chegou à escola San Martín. Era um prédio antigo de 2 andares com paredes pintadas de amarelo e um pátio cheio de árvores. Crianças corriam por toda parte, gritando, rindo e brincando. A diretora, a senhora Helena, a cumprimentou com um abraço. Bem-vinda, Lucia. As crianças vão adorá-la. Lucia entrou na sala de aula da 2ª série. Havia 20 crianças sentadas em suas carteiras, olhando para ela com curiosidade. Bom dia, disse Lucia em voz baixa. Meu nome é Lucia e serei sua assistente de professora. Uma criança levantou a mão. Você é a moça da TV? Aquela que foi presa? O silêncio foi imediato. A diretora, senhora Marta, interveio rapidamente. Rodrigo, essa pergunta não é apropriada. Mas Lucia levantou a mão. Certo, senhora Marta. Eu posso responder. Ele ajoelhou-se em frente à criança, olhando-a nos olhos. Sim, Rodrigo. Fui acusado de algo que não fiz. E sim, fiquei presa por alguns dias. Mas a verdade veio à tona. E agora estou aqui porque quero te ensinar algo muito importante. O quê? Perguntou a criança. Às vezes as pessoas cometem erros. Às vezes julgam sem conhecer toda a história. Mas isso não significa que devemos desistir. Significa que devemos buscar a verdade. E devemos sempre, sempre ser justos com os outros. O menino assentiu pensativamente. Eu entendo.
Lúcia sorriu e se levantou. Pronto para aprender? Sim, gritaram todos em uníssono. E assim começou sua nova vida. Mateus continuou a visitar Lúcia todas as semanas. Numa tarde de sábado, enquanto comiam sorvete no parque, Mateus fez-lhe uma pergunta. Lu, por que você não está com raiva? Com raiva de quem, meu pequeno? Com Juliano, com a minha mãe, com todos. Lúcia permaneceu em silêncio por um instante. Sabe de uma coisa, Mateus? Eu estava com raiva, muita raiva, por muito tempo. E não mais? Às vezes sim, às vezes ainda dói, mas aprendi algo importante. Que coisa? Estar sempre com raiva me machuca mais do que a eles. E eu já sofri o suficiente. Agora eu quero paz. Mateus assentiu pensativamente. Eu também quero ter paz. Lúcia o abraçou. E você será, meu amor. Eu prometo. 2 anos depois, Lúcia se formou na universidade. Ela foi a melhor aluna da sua turma de formatura. Ela foi convidada a fazer um discurso na cerimônia de formatura. Ela subiu ao palco com o coração acelerado. Diante dela estavam centenas de pessoas, alunos, professores, familiares. Ele respirou fundo e ele começou a falar. Há 2 anos eu estava em uma cela fria, acusada de um crime que não cometi. Perdi tudo, meu emprego, minha reputação, minha liberdade. E pensei que nunca mais seria feliz. Ela fez uma pausa. Mas aqui estou eu hoje, formada, com um emprego que amo, com filhos que me ensinam todos os dias o que significa ser forte. Como cheguei até aqui? Não foi fácil. Houve noites em que quis desistir. Houve dias em que a dor era insuportável. Mas também havia pessoas que acreditavam em mim. Um advogado que buscou a verdade quando ninguém mais o faria. Uma comunidade que me acolheu de braços abertos. E crianças que me lembraram por que vale a pena continuar. Então, a minha mensagem para vocês hoje é esta. A vida nem sempre é justa. Às vezes caímos. Às vezes, somos julgados injustamente. Às vezes, tudo parece perdido. Mas se há uma coisa que aprendi, é esta. A verdade sempre encontra um caminho. A justiça pode demorar, mas chega. E nós somos mais fortes do que pensamos. Não desista, nunca, porque sua história ainda não acabou. A plateia irrompeu em aplausos. Lúcia sorriu com lágrimas nos olhos. Ela havia sobrevivido. E agora, finalmente, ela estava vivendo. Às vezes a verdade demora a vir à tona. Às vezes, o mundo julga sem saber. Às vezes, pessoas inocentes sofrem por causa das mentiras de outros. Mas sempre há alguém disposto a lutar por justiça, mesmo que o caminho seja longo, mesmo que ninguém mais acredite nisso, porque no fim das contas, a verdade tem voz própria. E mais cedo ou mais tarde, ela se faz ouvir. A história de Lúcia nos lembra de algo fundamental. Antes de julgar, devemos ouvir. Antes de condenar, devemos investigar. E devemos sempre, sempre dar às pessoas o benefício da dúvida. Porque por trás de cada acusação existe uma vida. Por trás de cada manchete existe uma pessoa. E por trás de cada condenação precipitada nas redes sociais, pode haver uma injustiça que destrói tudo. Lúcia perdeu sua liberdade, sua reputação, sua paz. Mas ela nunca perdeu sua humanidade. E foi isso que a salvou. Não era raiva. Não era vingança. Não era ódio, era a sua capacidade de perdoar, de seguir em frente, de acreditar que ainda existia bondade no mundo. E no fim, essa bondade lhe devolveu tudo o que lhe havia sido tirado. Hoje, Lúcia trabalha na Escola San Martín. Ela ensina crianças do 2º ano. Ela lê histórias para elas. Ela as ensina sobre empatia, justiça e bondade. E todos os dias, quando ela entra na sala de aula e vê os rostos sorridentes deles, ela se lembra por que valeu a pena continuar lutando. Porque as crianças são o futuro, e se ela puder ensiná-los a serem melhores, mais justos, mais compassivos. Portanto, tudo o que ela vivenciou não foi em vão. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário e compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. O que você teria feito no lugar dela? Você já foi julgado injustamente?
Ou já julgou alguém sem conhecer toda a história? Lembre-se, antes de julgar, ouça. Antes de condenar, investigue. E sempre, sempre busque a verdade. Porque a verdade é a única coisa que nos liberta. Até o próximo vídeo.